Prezados examinadores, boa tarde. Eu sou Ana Flávia Lins Souto, doutora em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade do Museu Social Argentino. Esse artigo ele é publicado em coautoria com a professora doutora Vanine Arnaud de Medeiros Moreira, também doutora pela Universidade do Museu Social Argentino. O título do trabalho é Direitos Humanos e Acesso à Justiça e à Arbitragem. O presente trabalho se justifica diante da superlotação dos nossos tribunais e consequente inoperatividade da sociedade, a busca pela arbitragem como um novo meio para a garantia do direito do acesso à justiça. O objetivo principal foi o de analisar a efetividade dos direitos humanos sobre a perspectiva do direito de acesso à justiça e a utilização da arbitragem. A metodologia utilizada foi o método investigativo e descritivo e, por fim, defende-se a possibilidade de inserção da arbitragem no rol dos direitos humanos como forma de efetivação do direito do acesso à justiça. Esse artigo se divide em 3 tópicos. No primeiro tópico, será desenvolvida uma análise acerca dos direitos humanos, destacando sua conceituação e sua evolução histórica. No segundo tópico, haverá uma análise do direito de acesso à justiça como um princípio do direito processual moderno. No terceiro e último tópico, haverá uma abordagem acerca do Instituto da Arbitragem como um direito humano de acesso à justiça. Inicialmente, se afirmava que os direitos humanos eram aqueles que estariam acima do próprio direito, uma espécie de direito natural que se confundia com a natureza humana. Contudo, observa-se que esse referido conceito, apesar de correto, ele é insuficiente. Em seguida, de acordo com uma perspectiva filosófico-justnaturalista, os direitos humanos foram primeiramente considerados, ou seja, traduzidos pelo direito natural, vistos, pois, como o direito de todas as pessoas, em todos os tempos, em todos os lugares, sendo, portanto, absolutos e imutáveis. Depois, impulsionado pelos efeitos pós-Segunda Guerra Mundial, os direitos humanos são concebidos como o direito de todas as pessoas em todos os lugares, sendo declarados, pactuados e convencionados para serem promovidos e protegidos em âmbitos da comunidade internacional. Numa outra visão, os direitos humanos são entendidos como os direitos das pessoas de certas categorias num determinado tempo, num determinado lugar, mais precisamente em seus estados nacionais como direitos positivos, constitucionalizados, tornando-se assim, por meio da consagração constitucional, direitos fundamentais, caracterizando a visão constitucionalista de tais direitos. Nenhuma dessas perspectivas ela é suficiente por si só para definir completamente os direitos humanos, mas elas se interligam e ajudam a compreender esse ramo do direito como um conjunto de direitos que teve por fonte o direito natural, sendo necessário para garantir a própria subsistência humana na sociedade, mas que passou por transformações no decorrer da história, evoluindo junto com o homem e atualmente encontra positivação nos ordenamentos jurídicos de cada país, como forma de garantir a sua aplicação e proteção nos sistemas jurídicos internos e internacionais, sem contudo se restringir apenas ao que se encontra na lei. Em suma, direitos humanos buscam a garantia da dignidade da pessoa humana, buscando reconhecer e assegurar direitos essenciais à preservação do homem. No segundo tópico, a gente analisa o acesso à justiça como um direito humano. O acesso ao direito e à justiça, ele é um direito humano consagrado nas principais cartas internacionais relativas aos direitos humanos. É fundamental que apareça como uma medida prioritária, estabelecendo, dentre outras coisas, um padrão mínimo de apoio do judiciário, para que os cidadãos eles tenham direito a um julgamento justo, passando o debate sobre o acesso à justiça a constar de importantes pautas internacionais, assim defendido e apoiado por Fábio Conder Comparato.
Nomeadamente, nós temos a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, proclamada pela Organização das Nações Unidas, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, que foi absorvida pela recente Constituição Europeia em sua Carta dos Direitos Fundamentais. O acesso aos direitos fundamentais, o reconhecimento de sua necessidade e relevância, tem constado das constituições contemporâneas como verdadeiras cláusulas abertas. A Constituição brasileira, por exemplo, no artigo 5º, parágrafo 2º, diz expressamente que os direitos e garantias constitucionais elencados, eles não excluem outros que tenham direito nos tratados e convenções internacionais. Ora, nenhuma Constituição ela cria direitos aos quais não se tenha acesso, nem busca estabelecer parâmetros dos justos que sejam inacessíveis aos seus jurisdicionados. Dessa forma, o acesso aos direitos e à justiça na dimensão a que se propõe não se resume ao acesso ao processo ou ao acesso à justiça pela via judicial. De fato, a fundamentalidade formal e material do direito de acesso aos direitos e à justiça como direito retém um conteúdo de obrigatoriedade e de exigibilidade. É bem assim porque, apesar da dificuldade de constituição e formulação, a teoria do direito natural tem sua função de procurar a necessária forte fundamentação das realidades jurídicas, ou seja, a de subministrar uma justificação racional de sua obrigatoriedade e exigibilidade, de tal modo que resulte proporcional ao caráter inexcusável ou absoluto dos deveres jurídicos. Assim, o problema central dos direitos humanos e fundamentais não está em saber quais e quantos são esses direitos, qual a sua natureza jurídica, o seu fundamento, se são os direitos naturais ou históricos, absolutos ou relativos, mas sim qual é o modo mais seguro para garanti-los, para impedir que, apesar das solenes declarações, eles sejam continuamente violados por uma ação ou omissão. E temos que o caminho mais curto que une a distância entre a previsão legal e o efetivo gozo desses direitos é reconhecer como direito o acesso a esses mesmos direitos, para assim se chegar a um patamar mais elevado do justo. O acesso à justiça nos estados liberais estava associado à ideia individualista dos direitos. O Estado reconhecia os direitos dos indivíduos, porém não agia de forma ativa, no sentido de facilitar o acesso dos mesmos aos sistemas. Apenas quem podia arcar com os altos custos do processo tinha de fato o acesso à justiça. Mesmo com o surgimento do estado do bem-estar social, os direitos humanos ganharam uma dimensão mais coletiva, impulsionando o Estado a observar e facilitar o acesso à justiça. Mauro Capelletti, ele afirma que para se tornar efetivos, os direitos requerem acessibilidade, sendo necessária a atuação positiva do Estado para assegurar o gozo de todos esses direitos sociais básicos. Provavelmente, o primeiro reconhecimento explícito do dever do Estado de assegurar igual acesso à justiça veio com o Código Austríaco de 1895, que conferiu ao juiz um papel ativo para equalizar as partes. O acesso à justiça pode ser encarado como um requisito fundamental de um sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir e não apenas proclamar o direito de todos. A arbitragem como uma efetivação do direito humano e o acesso à justiça foi o nosso terceiro tópico. Ao longo da história, o indivíduo ele utilizou de diferentes formas para solucionar os seus conflitos, evitando o comprometimento da paz social. A mais primitiva de todas as formas de solução de conflitos é a autotutela, que corresponde à imposição do mais forte sobre o mais fraco na relação jurídica. Nesta modalidade, a ausência de um juiz distinto das partes ou qualquer equivalente, além do que a decisão final é fruto da vontade de apenas uma das partes, o mais forte.
As características principais da autotutela são a ausência de um terceiro e a imposição da decisão por uma das partes à outra. Ainda hoje, mesmo com o surgimento do Estado e a supressão desse meio arcaico de resolução de conflitos, encontramos resquícios da autotutela, como a legítima defesa, o estado de necessidade, o direito de greve, dentre tantos outros. Outra forma de solução de controvérsias é a autocomposição, que se baseia no acordo da renúncia ou no reconhecimento do direito em favor do adversário. Nesse procedimento, as partes envolvidas escolhem em comunhão a melhor forma de pôr fim ao litígio. São 3 formas: renúncia, submissão e transação. Na renúncia, há a desistência da pretensão do autor. Na submissão, há o reconhecimento da pretensão do autor. E na transação, há uma convergência de pretensões no sentido de finalizar o litígio. Sendo disponível o interesse material, admite-se a autocomposição em qualquer de suas formas clássicas. Por fim, nós temos a heterocomposição, que se fundamenta na solução do litígio através de um terceiro imparcial a quem cabe uma decisão definitiva. Esta forma será atribuída ao Estado ou ao árbitro. A arbitragem, ela pode ser definida como uma forma de solução de controvérsias, onde o poder decisório é conferido a um particular de forma individual ou colegiada. No Brasil, ela existe desde a colonização portuguesa e foi instituído inicialmente no Código Comercial de 1850. Para concluir, percebe-se que nos últimos tempos que o avanço das leis que ampliaram o acesso à justiça no que diz respeito ao acesso aos procedimentos, houve um elevado congestionamento dos tribunais e consequente aumento do tempo de duração dos processos, ocorrendo uma maior distância entre a justiça verdadeiramente pretendida. No artigo em questão, analisou-se a arbitragem como direito humano de acesso à justiça e, após a análise da matéria, vislumbra-se o posicionamento do direito arbitral no rol dos direitos humanos de acesso à justiça como forma de estabelecer a efetividade de tais direitos. Portanto, agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.